Olá, como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu ia até desabafar, mas ao invés de eu desabafar, porque como eu tô tendo crise de ansiedade, eu não vou ficar tocando no assunto até eu me sentir bem pra tocar sobre o assunto. Eu vou contar como que foi o meu batismo. Eu me batizei na congregação cristã no Brasil. Desde muito nova, né? Primeiro eu sou nascida e criada na congregação. E desde muito nova eu sempre falei para os meus pais: vou me batizar com 12, vou me batizar com 12, vou me batizar com 12. Por alguma razão, eu sentia aquilo quando eu era pequenininha. Eu sentia que eu ia me batizar com 12 anos. E a gente sabe que muitos correm porque 12 anos é muito pequenininho, muito jovem, muito criança, para você entender a finalidade de um batismo, para se você realmente tem a conversão, se você entende todo o propósito de um batismo, né? Então as pessoas sempre ficam com o pé atrás em relação a isso. Só que desde pequenininho eu sempre disse que eu iria me batizar com 12. Eu sempre, por alguma razão, senti isso. E a gente vai crescendo, né? A gente vai indo na escola, conhece os amiguinhos, as amiguinhas. E aí, quando eu fiz 12 anos, eu fugi do batismo. Não quis me batizar de maneira alguma. E aí, eu fui bem clara para minha mãe. Cheguei nela e falei: mãe, não quero batizar, porque assim, se tiver que acontecer alguma coisa e se eu tiver que conhecer o mundo a gente fala no sentido, gente, conhecer os prazeres carnais. E não tô falando sexualmente, tá? Não tô falando nesse sentido. Eu tô falando sobre, para quem não sabe, quando a gente é cristão e a gente tá ali dentro da congregação, temos uma doutrina a seguir. Então, nem tudo que é de fora nos convém, né? E eu sabia muito bem disso. E aí eu sei que eu iria me limitar, eu sei que eu iria passar por certos tipos de provações de prazeres que eu não poderia me subir, a sentir aquilo ali, a passar aquilo ali, sabe? Então eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, eu não vou me batizar com 12, isso a gente tinha acabado de fazer 12 anos. Porque eu sei que eu posso conhecer uma festa, eu sei que eu posso vestir o que eu quiser, se eu quiser fazer qualquer coisa, né? E aí, a gente estava no centro, andando lá de boa, tiriri, piriri, pororó. Entramos numa loja, e era uma loja bem... que tinha um irmão lá. E esse irmão chegou pra gente e falou assim: paz Deus, tudo bem? Rô, que minha mãe chamava Rosângela, então algumas pessoas chamavam ela de Rô. Rô, vai ter um culto lá em Taquaritinga, de um irmão de fora, um culto muito bom. Vão lá para vocês conhecerem o irmão, para vocês conhecerem o culto ali. E vai ser um culto normal e tal, pipipi, vai ser tal, passou o endereço, né? E tá. Por alguma razão, eu me senti muito animada de ir. E minha mãe também se sentiu muito animada de ir. Minha irmã também se sentiu muito animada de ir. Meu pai não podia ir, mas a gente foi sem ele, sabe? Chegou o horário e era tipo... Era no mesmo dia que ele passou essa notícia. Esse comunicado. Era no mesmo dia, então a gente chegou em casa, a gente tomou banho, a gente se arrumou. Eu fiz uma bela de uma escova linda, maravilhosa, pra eu congregar fora. E a gente chegou em Taquaritinga e a gente não encontrava a igreja. E aí a gente viu uma pessoa que estava vestida de branco, sentado numa escada, assim, numa portaria de um prédio que estava vazio. Aparentemente esse prédio não estava ativo. E minha mãe parou e falou assim: a gente tá procurando a igreja, a congregação cristã, que vai ter um culto e tal. E aí essa pessoa explicou certinho onde minha mãe tinha que ir. E ela seguiu certinho, entendeu certinho. E a gente caiu lá, do jeitinho que ele mostrou, a gente foi parar lá. Aí eu sinto a mesma sensação. Assim que eu desci do carro e coloquei os pés assim pra dentro da igreja,
eu senti uma coisa muito forte, sabe? E fiquei até então quieta, porque, né, seria um culto comum. E aí, antes de eu finalizar como que foi meu testemunho, como foi meu batismo, eu vou falar pra vocês o seguinte. Alguns dias antes desse irmão falar sobre esse culto pra gente, né, que ia ter esse culto normal lá em Taquaritinga, Deus havia mandado uma palavra que havia uma pessoa ali que desde criança tem um desejo no coração. E quando essa criança cresceu, prazeres do mundo, né, tomou conta, enfim, e foi, né, conversando comigo ali exatamente o que eu tinha falado pra minha mãe. Mas tá, né? Sabe quando você nem liga muito, gente? Pra ser sincera, ignorei. Porque assim, eu não ia me batizar com 12, entendeu? Eu coloquei na minha cabeça que eu não ia me batizar mais tão jovem. Nisso eu já tinha sido selada, né? Fui selada com o hino 433, Cidadão dos Céus. Em frente a uma construção, eu tava junto com essa minha amiga, fui selada dentro de um carro, a gente tava cantando hino, a gente tava buscando o íntimo com Deus. E aí fui selada, sabe? Acho que eu tinha 11 anos, né? Enfim. Então, assim, eu tive muita intimidade com Deus quando eu era muito novinha, né? Quando eu era criança, principalmente. Aí tá, chegamos nesse dia do culto, né? Entrei pra dentro, senti aquela coisinha assim no coração, quentinho, mas tudo bem, ignorei. Aí a gente sentou, assim que o irmão subiu no púlpito e fez ali, né, a parte inicial do culto. Na hora que ele falou, vamos abrir as águas do santo batismo,